Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Certamente todos nós estamos aqui nesta manhã vivendo expectativas para esse dia importante para a nossa nação. Mas há uma expectativa, irmãos, que deve superar todas as demais, a expectativa que deve nutrir o nosso coração de vívida esperança, incontestável bonança e paz de espírito, que é aquela boa expectativa sobre o nosso Rei, o Senhor Jesus, que virá nos buscar. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, então, escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5 aí de sua primeira carta, e eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Eu quero começar hoje pela manhã com os 3 primeiros versículos, e se Deus permitir, logo mais à noite nós concluiremos até o final do versículo 11 aí, acerca desse texto tão importante que nos traz a vívida esperança no retorno glorioso de Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos orar uma vez mais, fechar nossos olhos, vamos falar com Deus que Ele possa ministrar o nosso coração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui louvando o Teu nome. Somos gratos, ó Deus, por colocarmos como prioridade da nossa vida, começarmos uma nova semana aos Teus pés, orando ao Senhor, buscando sabedoria que vem do alto, buscando o Senhor da palavra, buscando, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados, nos purificando de todo mal na Tua presença, pelo sangue de Cristo Jesus que foi vertido no Calvário, para nos trazer tão grande salvação. É em nome dEle, para a glória dEle, ó Pai, que nós pedimos que o Senhor continue a ministrar o nosso coração, as nossas necessidades mais essenciais, a fim de que nós possamos nutrir de verdade, ó Pai, no nosso coração, no nosso íntimo, o anseio, o bom anseio, pelo retorno do Senhor, que é esperado pela Tua igreja. Cantamos sobre isso, e agora queremos ouvir sobre isso também, a fim de que possamos ser encorajados pelo Teu Santo Espírito, a parte da ministração da Tua Palavra. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há 2 extremos dentro da igreja cristã quando nós pensamos em escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Nos últimos 2 séculos, esse tema se tornou o principal debate nas igrejas cristãs. Quando Jesus voltará, o que antecederá, o que acontecerá nesses eventos futuros, como isso tudo se dará. E essa não é uma pergunta somente desses 2 últimos séculos. Nós lembramos que Jesus foi perguntado pelos seus discípulos, mestre, quando se darão essas coisas todas, né? Ele falou, olha, não compete a vocês tentar adivinhar os tempos e as épocas, mas o dia do Senhor vem e nós devemos estar preparados. É sobre isso que o apóstolo Paulo está focando aqui o seu escrito à igreja de Tessalônica, que por ser uma igreja ali que se situava numa região de filosofia bastante vívida, grega, acerca da descrença do valor do corpo e do alto crédito que eles davam ao próprio espírito, à alma, eles colocavam em segundo plano essa ideia de uma nova vida em ressurreição, uma nova vida que nos aguardaria quando nós tivéssemos nosso corpo restaurado para vivermos eternamente. É por causa disso que alguns crentes, ouvindo alguns mestres filósofos acerca da descrença da ressurreição, Paulo resolve escrever o capítulo 4 especialmente, que é o capítulo que antecede esse que acabamos de ler, para trazer uma palavra de conforto àqueles familiares de pessoas crentes que já tinham morrido com Cristo. Pessoas crentes que já tinham partido e tinham ido sem que Jesus tivesse voltado. Então, na cabeça deles, já que essa teologia aplicada à ressurreição de Cristo a todos os crentes que um dia experimentariam também o retorno à vida, mas não seria em corpo, eles ficavam meio confusos como é que isso poderia acontecer e pensavam na desvantagem de se partir
para estar com o Senhor antes de ele voltar aqui à terra em seu retorno glorioso. E eles pensavam que poderia haver algum tipo de prejuízo. Então, se você olhar o capítulo 4, por exemplo, dos versículos 13 até o versículo 18, aliás, o versículo 18 termina dizendo, olha, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Nenhum daqueles que morreram com Cristo, antes que Cristo tenha voltado, estão em qualquer desvantagem. Pelo contrário, eles antecederão os vivos quando Jesus voltar. Então, na cabeça de Paulo, e eu acho que esse é o único ponto aqui dessa carta, que Paulo trata de algum aspecto temporal dos eventos futuros acerca do retorno de Cristo. Todos os demais aspectos tratados aqui há uma garantia, há uma certeza que Cristo virá, e nós não devemos perder tempo tentando marcar essa data, e sim nos preparar para ela. Mas eu acho que nessa parte aqui, Paulo faz questão, por uma questão de consolo, de conforto para os familiares enlutados que estavam com medo. Para onde nossos familiares foram? Eles perderam a vinda de Cristo, Cristo não voltou e eles já morreram, onde é que eles estão? E aí Paulo faz uma concessão para falar de tempo. Ele fala, olha, na verdade, se você olhar o versículo aí, 15... ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, o que acontecerá? De modo algum precederemos os que já morreram, os que já dormem em Cristo. Pelo contrário, porquanto, verso 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, verso 17, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é a nossa convicção. Todos os nossos irmãos, parentes, familiares, aqueles que nos antecederam, todos os crentes de todas as eras passadas, estão com o Senhor, na visão do apóstolo João de Apocalipse, louvando como uma igreja triunfante nos altos céus, não em corpo ainda, o seu corpo está no pó, mas o Espírito já louva a Deus com alegria perene, indescritível, nos altos céus, aguardando o quê? A ressurreição do corpo. Quando Cristo vier, esses que lá já estão receberão primeiro o seu corpo glorioso, ressurreto, e depois nós, se aqui estivermos vivos, quando Cristo voltar, não passaremos pela morte, seremos o quê? Transformados em glória, para nos unirmos aos nossos irmãos que lá nas nuvens estarão esperando a nossa chegada, e aí todos juntos reinaremos para todo sempre com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então, essa é a nossa base sólida, e é sobre ela que nós devemos trabalhar. Há dois extremos, né? Quando nós pensamos nesse tema dos eventos futuros. De um lado estão aqueles que passam a vida tentando entender as minúcias dessas dicas revelacionais de tempos, de épocas, de eventos, de sinais da vinda de Cristo, e aí eles acabam com as suas curiosidades frívolas, tentando fazer as suas especulações, e acabam esquecendo, e esse é o perigo, de viver a vida abundante do reino aqui neste mundo. Eles perdem tempo com suas calculadoras bíblicas tentando adivinhar o dia do retorno de Cristo. E aí muitos irmãos, muitas seitas, muitas heresias, muitas igrejas nasceram de datações equivocadas e estão até hoje. Pedidos de desculpas formais, tantos livros escritos tendo que ser refutados por conta desse extremo na postura de tentar adivinhar esses tempos. Do outro lado, no outro extremo, está a outra postura. Está a postura daqueles que acabam ignorando a importância do tema, acabam colocando de lado essa expectativa acerca do retorno de Cristo e acabam se enveredando em uma vida carnal. Mais ou menos como o apóstolo Pedro, se você observar lá na sua segunda carta, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Ele está falando aqui da vinda do Senhor, do seu significado, da boa expectativa de aguardá-la, de preparar-se para ela, vivendo nessa boa esperança, contrastando com aqueles que fazem pouco caso do tema. O verso 3 aí de 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores,
com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, cogitando apenas das coisas dessa vida, não é? E dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito como desde o princípio da criação. E aí, deliberadamente, eles acabam negligenciando o tempo que Deus lhes dá aqui, para viver aqui na expectativa do porvir. Então, esses dois extremos acabam prejudicando a saúde espiritual da igreja. Estamos falando de pessoas crentes. Pedro está escrevendo para crente, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, crentes que ali estavam, ansiando por Jesus Cristo, com seus medos, com suas dúvidas, e Paulo tenta nos posicionar no centro desses dois extremos. Qual seria a posição que nós hoje devemos cultivar em nosso coração acerca dessa expectativa do retorno de Cristo? Nem é esse extremo das minúcias de tentar pegar e desenhar gráficos e definir calendários específicos dos eventos futuros, tentando adivinhar aquilo que poderia delinear o retorno de Cristo, e assim nós nos prepararmos apenas para quando isso acontecer, quando esses sinais acontecerem. E aí, por exemplo, chamando aqui para uma advertência da nossa casa, nós somos reformados, somos presbiterianos, nós temos um entendimento de que, de fato, quando Cristo fala que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim, algumas pessoas dizem: então está muito longe de acontecer. Porque há muitas comunidades, muitos povos ribeirinhos, muitos povos indígenas que nunca ouviram o Evangelho. Jesus não pode voltar hoje. E algumas pessoas acabam relaxando nisso, fazendo os seus cálculos e colocando algo como muito distante, algo que não pertence à nossa própria realidade. Dentro desse espectro dessas adivinhações, quem se tornou especialista nisso, e você deve ter ouvido falar isso em algum momento, em alguma aula aqui da escola bíblica, são os irmãos conhecidos por serem dispensacionalistas. Eles acabam dividindo a revelação de Deus acerca dos últimos eventos, dos últimos dias, em 7 grandes períodos, 7 grandes dispensações. E essa última dispensação, essa era vindoura da escatologia, das últimas coisas. E aí eles conseguem desenhar alguns gráficos, colocando uma sequência de eventos, trazendo inclusive algumas questões que são extra-bíblicas. E nós, como veremos aqui nesses versículos, recebemos o encorajamento não de partir para além daquilo que está revelado, nem também ficarmos aquém daquilo que Deus nos revelou. É fincarmos os nossos pés numa base firme e sólida, que vai nos trazer verdadeira vida abundante nessa boa expectativa do que está para acontecer. É sobre isso, então, que Paulo começa a sua carta dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Nessa primeira parte aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está relembrando talvez as palavras de Cristo. Se você voltar para Atos, capítulo 1, quando Jesus está ali ressurreto, se encontra com seus discípulos e promete enviar para eles o Espírito da verdade, o Espírito Santo, aqueles discípulos começam a fazer perguntas futuras. Ok, a gente vai receber o Espírito Santo, mas o que é que vem depois? Quando é que o reino de Israel será restaurado? Quando é que o julgamento final acontecerá? E aí Jesus responde com essas palavras, olha, Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Acho que vai ser projetado aí. Então, vamos lá. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O Pai reservou para a sua exclusiva autoridade conhecer, saber, definir tempos e épocas de quando o reino será restaurado a Israel, de quando as coisas futuras acontecerão. Só que o versículo 8, irmãos, traz a receita para acalmar um coração ansioso. Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
Então, olha, se vocês estão por receber o Espírito da verdade, que vos guiará a todas as coisas, e que vos fará minhas testemunhas, aonde vocês forem levados, por livre vontade, ou perseguidos, empurrados para longe de suas casas, não temam, porque vocês estarão pregando o Evangelho, e vocês serão minhas testemunhas, e Cristo mesmo, eu estarei com vocês, pelo meu Espírito, fazendo com que muitas pessoas de várias localidades recebam essa mesma salvação. E é isso que importa. Então, se as coisas vão acontecer na geração de vocês, ou na próxima geração, a vocês não compete adivinhar esses tempos e épocas. Isso está reservado para a exclusiva autoridade do Pai. Jesus mesmo disse isso em outra feita, irmãos, lá em Mateus 24, se você voltar para o Evangelho, no famoso sermão escatológico de Jesus, ele até se exclui desse conhecimento de quando ele mesmo voltaria à terra. Mateus capítulo 24, versículo 36. Ele diz, olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão o Pai. Então, sendo Deus o Filho, onisciente e sabedor de todas as coisas, nesse ponto, este tema, o tema do seu envio, do seu retorno, foi dado exclusivamente ao conhecimento do Pai. Então, por que nós, filhos, teríamos ou iríamos cair na tentação de tentar descobrir esses tempos e épocas? É porque, na verdade, algumas vezes, meus irmãos, nasce no coração de alguns líderes de algumas igrejas o sentimento da antecipação, o desejo de se destacar entre todos, de se colocar como alguém mais capaz, que conseguiu, traçar aqui os segredos bíblicos, as entrelinhas revelacionais, para apresentar algo que ninguém está vendo e que alguém recebeu essa revelação especial. Isso traz autoridade, isso traz senso de poder, e muitas pessoas são levadas por esses líderes. Eu lembro não, eu não era nascido, mas há um relato da minha cidade natal, de Campina Grande, e vocês que conhecem ali o Açude Velho, aquela lagoa ali no centro da cidade, muitas pessoas de uma seita antiga se vestiram de lençóis brancos e entraram em barcos lá no Açude Velho, porque alguém marcou a data, como era o nome? As borboletas azuis, isso mesmo. Eles invadiram ali a lagoa e eles estavam esperando o apocalipse, eles estavam esperando o fim do mundo, e aí depois foram ridicularizados, se tornaram piadas e virou história, Mas muitas pessoas acabam caindo nessas ciladas. Muitos venderam suas casas, se desfizeram de seus empregos, não queriam ter filhos, porque alguns textos bíblicos dão a entender que mulheres grávidas sofrerão mais nesse período e tal. E aí eles fazem essa salada de pensamentos e imaginações criativas para se afastarem do centro, do foco, do propósito de conhecermos a doutrina das últimas coisas. E o foco é esse, irmãos. Logo no versículo 1, Jesus é relembrado aqui por Paulo de que ninguém tem esse direito de saber essa data previamente. E aí, no versículo 2, ele continua dizendo que essa volta, além de ter o seu tempo desconhecido, ela será repentina. Ela não será assim esperada, está prestes a acontecer. Veja que o versículo 2 diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Um ladrão, ele não avisa quando ele está chegando. Quando Cristo compara a sua volta à chegada de um ladrão a alguma casa, ele o faz lá em Lucas capítulo 12, se você puder voltar para o Evangelho aí, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 39. Ele compara aqui dizendo assim, sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é que é algo desconhecido e é algo inesperado.
é algo que nos surpreenderá. Surpreenderá muito mais a quem não conhece a Escritura. Surpreenderá o mundo. Ele vai usar no versículo 3, nós chegaremos lá, uma expressão para falar sobre a surpresa do mundo. Mas os crentes também, de alguma forma, por não conhecerem a data, receberam essa surpresa. Mas em vez de ser uma péssima surpresa para aqueles que não conhecem a Cristo e que não estão unidos a Ele, o verão como inimigo, como aquele que virá julgar e condenar os seus próprios pecados, nós receberemos essa boa surpresa, mas não deixará de ser surpresa. Então, quando nós vemos aí, por exemplo, os exemplos que a Bíblia coloca lado a lado, né, além dessa chegada como ladrão, há uma comparação aqui com o dilúvio. Então, assim como foi nos tempos de Noé, quem faz essa comparação é Pedro, naquele capítulo que lemos há pouco, na segunda carta, capítulo 3, ele fala, olha, a vinda do Filho do Homem será como nos tempos do dilúvio. O que acontecia lá? As pessoas se casavam, trabalhavam, comiam, bebiam, viviam a sua vida normal, como se nada fosse acontecer de diferente. E de repente veio o dilúvio. Houve um aviso, sim ou não? Houve um aviso. Deus mandou Noé avisar a todos que a terra seria engolida por muitas águas. E ele começou a fazer esse aviso, não num cartaz, não numa mensagem de WhatsApp. Ele construiu uma arca enorme no meio do deserto, dizendo, olha, isso aqui é para provar a vocês que eu não estou ficando doido. Eu vou entrar nessa arca com todos aqueles que crerem nesse aviso e se prepararem para estar comigo quando a terra for tomada por muitas águas. Mas apenas 8 pessoas, contando com ele, creram e se prepararam para esse dia. Há uma outra comparação aqui que Jesus faz, comparando com os tempos da destruição de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram que Jesus também, né, o anjo do Senhor, mandou um aviso a Ló, que era sobrinho de Abraão, que vivia naquela cidade, duas cidades, né, promíscuas, violentas, corruptas. E aí Deus fala assim, olha, eu vou destruir essas 2 cidades. Interessante que o aviso primário é dado na própria casa de Ló. Ló recebe do anjo, junto com Abraão, seu tio, esse aviso. Ele vai para casa e conta para suas filhas, conta para sua esposa, conta para sua casa, mas ninguém lhe dá ouvidos. E aí acontece esse evento que foi avisado, mas parece que estava sem crédito diante das pessoas. Não, como que descerá fogo do céu? Não, como que emergirá água das profundezas da terra para destruir aquilo que Deus fez? Nossa vida está normal, nós comemos, nós bebemos, nós trabalhamos, nós casamos, nós temos filhos. Como que isso tudo vai acontecer? Jesus compara esse tipo de sentimento ao momento em que ele voltará. As pessoas observarão a sua rotina, as coisas estão do mesmo jeito desde a criação. Lembra a frase que lemos lá de Pedro? Desde que o mundo é mundo, se fala sobre uma volta de Cristo. Os crentes ficam cantando, será que será no domingo? Será que será numa segunda, numa terça, numa quarta? Quando isso vai acontecer? Nós vivemos nessa expectativa. Mas isso nunca muda. E as pessoas começam a entrar naquele segundo extremo, né, de acalmarem o coração dessa boa expectativa a ponto de esfriá-lo e se acostumarem com as rotinas mundanas. Não, nós não queremos assim que Sodoma e Gomorra seja destruída. Nós não queremos essas muitas águas purificando a terra da maldade, da perversidade humana. Nós não queremos que Cristo venha agora. E aí, irmãos, nós temos um texto, inclusive, lá na carta de João, na primeira carta de João, em que o apóstolo João traz uma advertência séria, colocando até, não como uma possibilidade, acredito, mas como um risco. Ele fala, olha, até os crentes poderão cansar desse tipo de expectativa. Não, acho que não será uma boa surpresa se Jesus voltasse agora. Eu preciso completar a minha carreira, eu preciso completar os meus planos, eu preciso conquistar os meus sonhos, eu preciso completar essas etapas planejadas da minha vida, da minha família. Aí sim o Senhor pode voltar. Por enquanto eu vou focar toda a minha atenção, toda a minha energia, todas as minhas expectativas nas coisas que aqui se pode plantar e que aqui se pode colher. O que virá no porvir? Demora demais. Meus pais falavam sobre isso, meus avós falavam sobre isso, vários pastores pregaram sobre isso. E Jesus faz 2000 anos, a gente continua esperando e as coisas nunca mudaram. E esse é um grande perigo, irmãos. Veja, de um lado existe o extremo de pensar apenas nisso, esquecer de viver a vida que Deus coloca diante de nós para fazer contas e se preparar para esse dia.
de forma desordenada, de forma equivocada, curiosa, né, e especulativa. Do outro lado está esse extremo que adormece, que causa sonambulismo na nossa fé, que nos invalida aquela boa e ardente expectativa de vivermos aquilo que Deus coloca no nosso hoje, porque o nosso hoje pode ser o último dia que nós temos por viver aqui, porque Cristo poderá voltar e isso nos surpreenderá. Cabe-nos saber se hoje seria para nós uma boa ou uma péssima surpresa. Quando Jesus voltar, então, as pessoas estarão tendo a sua vida comunitária, a sua vida individual, os seus planos familiares, as suas carreiras profissionais. Quando, porém, a alma é totalmente absorvida por essas coisas legítimas, bens, família, trabalho, prazer, viagens, oportunidades, quando a alma, porém, se absorve disso e passa a viver em função disso, tornando essas coisas um fim em si mesmas, de tal forma que as necessidades espirituais são negligenciadas, então ela se transforma em maldição e não mais em bênção. Essa é a advertência que o apóstolo Paulo nos está fazendo. Mas voltando então, para encerrarmos com o terceiro versículo, o versículo 3 de Tessalonicenses capítulo 5, Paulo continua dizendo que, além dessa surpresa, né, desse tempo desconhecido, ele diz que a segunda vida de Cristo virá num tempo de aparente paz e segurança no mundo. Ele chama a atenção para essa verdade dizendo no versículo 3: quando andarem dizendo por aí, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa fraseologia aqui, paz e segurança, ela é muito presente nos antigos profetas, né? Tanto em Jeremias, Ezequiel, Malaquias, em algumas outras passagens proféticas do Antigo Testamento, é uma expressão que fala da atividade de falsos profetas. Sempre que aparece paz e segurança juntos, né, ou frequentemente quando isso acontece, não se refere a boas profecias, a bons diagnósticos da realidade, mas a fraseologias de falsos profetas que tentam colocar no povo aquela dormência espiritual. Olha, não se preocupe não vai ser agora não. Eles usaram isso, por exemplo, para inverter a ordem do cativeiro babilônico, que deveria durar 70 anos, e quando eles chegaram lá, falsos profetas lá na Babilônia se levantaram para dizer, gente, não fiquem tristes não chorem desesperadamente não, lamentando os mortos, a perca da terra, a destruição do templo, porque esse cativeiro não passa de 2 anos. E o que é que Deus já tinha dito para Jeremias, para Ezequiel e para Isaías? 70 anos será o tempo do cativeiro aqui. Então, em geral, eles dizem paz, segurança, não se preocupem, porque não será agora, nada vai acontecer. E aí essa atividade de falsos profetas tentam assegurar para o povo que eles nada tinham a temer a despeito da podridão que caracterizava a sociedade onde eles estavam inseridos. Há muitos dentre nós e fora de nós que nutrem ardentemente essa expectativa por paz e por segurança, a paz e a segurança que se é prometida através de pessoas falhas como eu e como você. Há muita expectativa criada, irmãos, em nosso coração. E essa expectativa, ela deve estar no nosso coração desde que ela não se torne de forma afanada uma dissociação daquilo que Deus já disse que aconteceria. Se de um lado aquelas pessoas mais otimistas imaginam que Cristo voltará quando o mundo estiver melhorando sempre mais e mais e mais, até se tornar novos céus e nova terra, estou falando aqui de um grupo de irmãos nossos, reformados, mas que pensam de forma diferente da gente, né? São os pós-milenistas, acreditam que esse reino restaurado, pleno, completo, final, ele será tornado reino completo e final quando o mundo caminhar para essa restauração. E isso, irmãos, não sei se tem uma ligação direta, seria presunção da minha parte fazer esse tipo de avaliação, mas parece trazer, acompanhe meu raciocínio, parece trazer um alimento, um cultivo para um coração preso às coisas dessa vida. Do tipo assim, olha,
a medicina avança sempre e sempre mais. As relações humanas, elas são agora intermediadas por tecnologias que salvam vidas, que ligam e diminuem distâncias, que nos ajudam a estarmos mais associados, a diminuirmos nossas fronteiras. Veja como o mundo tem melhorado. Essas pessoas começam a trazer alguns diagnósticos apontando para algumas aparentes melhoras da humanidade, do mundo onde ela está inserido, para apontar que estamos caminhando numa curva crescente para um melhoramento mundial, que nos indicará o pleno estado de perfeição das coisas prometidas. E parece, só parece, que isso tem nutrido em nossos corações, independente da nossa posição escatológica, que talvez nem saibamos nomeá-la, de tão diversa que ela é. Parece nutrir nos nossos corações a expectativa de que podemos esperar que as coisas aqui melhorem com os recursos que aqui são fornecidos. E isso é uma falácia, irmãos. Vocês lembram, voltando lá para Mateus capítulo 24, se você puder voltar para lá, para as próprias palavras de Jesus acerca dos sinais de sua vinda? Ele também não marcou data, pelo contrário, ele disse que ninguém deveria buscar tais coisas. Mas alguns versículos aqui de Mateus capítulo 24 nos testificam acerca dos últimos dias, como eles serão difíceis, não apenas para a igreja, mas para todas as pessoas que vivem neste mundo. Diz que haverá uma grande tribulação. Olha só, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, e aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Por que os povos se lamentariam se haveria ali uma paz e uma segurança experimentada e crescente, né? Mas é porque os povos se lamentarão ao ver o Filho do Homem vindo entre as nuvens com poder e muita glória para julgá-los, para julgar as atrocidades, as corrupções, as destruições, as injustiças, as violências, os homicídios, as pedofilias, os abusos e tudo aquilo que nós temos visto e que Cristo falou que se intensificaria nos últimos dias. Se você observar, por exemplo, a partir do verso 15, há um relato aqui angustiante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e aí nós sabemos que há um espírito contrário a Cristo em toda a história da revelação, mas que no final dos tempos será encarnado e a imitar o que Cristo fez, encarnando a bondade e a perfeição de Deus. Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, e para contra-imitar as obras de Deus para trazer destruição, fará isso também, encarnará a malignidade, que nós chamamos de o abominável, o anticristo, né? Aquele que virá contra Cristo e sua igreja. E então, verso 16, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então veja, desde que o mundo é mundo, existe tribulação, mas há uma tribulação que antecederá imediatamente a vinda de Cristo, que é uma tribulação tão intensa que nunca haverá, ou que nunca houve e que nunca haverá. Então isso não indica melhoramento, isso indica uma decadência do mundo. É uma tribulação, é um sofrimento que eu e você experimentamos e ouvimos das nossas gerações passadas, que será intensificado a ponto de, como diz Jesus, até os eleitos serem preservados. Ao verso 24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. E aí ele começa a trazer a ideia de que se esses dias não fossem encurtados, essa tribulação não seria suportada nem mesmo pelos crentes. Então, nós temos, irmãos, aqui uma indicação de que o mundo, e essa não é assim uma notícia muito agradável para uma manhã de domingo como essa, o mundo não vai melhorar. Nós não temos na Escritura indícios de que o mundo
se tornará menos pecaminoso, mais justo, mais seguro para se viver. E essa não é uma contraindicação para que tenhamos filhos, construamos nossas casas, planejemos nosso futuro, trabalhemos com afinco, cultivemos árvores, cuidemos uns dos outros. Não é uma contraindicação para isso. Mais uma vez, é como nos dias de Noé. As pessoas vivem a sua vida, mas devem estar na expectativa daquilo que está reservado para nós. É como, comparado aqui com a mulher grávida, é como as dores de parto. Paulo usa essa expressão, como nós lemos lá em Tessalonicenses, né? Paz e segurança, quando vocês ouvirem isso, cuidem, porque haverá repentina piora, destruição. Como se vê nas dores de parto, aqui está para dar à luz, de modo algum escaparão. Uma mulher grávida, ela sofre as contrações musculares, as dores de parto, e essas dores não vão diminuindo quando o nascimento se aproxima, elas vão se intensificando, mas elas se intensificam para trazer o resultado mais sublime do amor expresso de Deus na vida, em nos dar, no fruto do ventre de um amor conjugal, aquele que nasce em meio às dores, mas que logo após o seu nascimento vem o alívio e o banho sublime da graça de Deus se renovando diante de nós. É assim também que o mundo está sendo parido. São com dores de parto. Essas dores se intensificarão. Mas, irmãos, não há o que temer. Se nós não somos do mundo, não pertencemos a este mundo, estamos no mundo, mas somos cidadãos do novo reino, dos novos céus, da nova terra, nós devemos viver a vida que Deus nos dá, mas esperando com boa expectativa o nascedouro dos novos céus e da nova terra. Porque foi para lá que nós somos feitos. Não foi para esse mundo, não. É porque a gente acaba se acostumando com as rotinas, com as conquistas, com as coisas que a gente consegue fazer a alma sorrir aqui. Muitas coisas são legítimas. A gente se alegra em comer algo bom, em compartilhar uma boa notícia, uma cura, uma vitória na família, uma vitória pessoal, e nós devemos celebrar. E como diz a continuidade do texto aí, se nós pudéssemos avançar para o capítulo, o versículo 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então, vivamos nossa vida com alegria, mas em constante oração e dando graças a Deus por tudo, até mesmo pelos dias maus, pelas contrações mais agudas do sofrimento da nossa alma, porque isso nos indica que Ele está nascendo, que a vida, a verdadeira e plena vida está chegando, e que nós não devemos ser confundidos com a falsa vida prometida por falsos profetas, que gritam aos eirados que aqui e daqui sairá a nossa salvação. Não acredite nisso. Dos céus, nas nuvens, descerá a nossa salvação. Assim como cantamos, eu convido o grupo de louvor a, se pudermos repetir, hosana nas maiores alturas. Bendito aquele que de lá vem nos salvar. Meus irmãos, é inescapável o que Deus tem preparado para a restauração do mundo. Para todos os corruptos, injustos, violentos, assassinos, abusadores de crianças, eles não escaparão, e essa surpresa será uma péssima surpresa. Quando o céu se rasgar diante deles, Cristo descendo com cetro de justiça para julgar as suas maldades e trazer o jugo pesado de toda a punidade que eles escaparam aqui, eles descobrirão que dela jamais escaparão. Eles estarão diante do tribunal branco, diante do Senhor dos céus e da terra, e toda a sua maldade não confessada, não arrependida, será punida eternamente. Mas para nós, cuja maldade, sujeira, pecado, incredulidade, inconstância, própria de cada um de nós, porque ainda somos pecadores,
se elas foram castigadas em Cristo e nele estamos, se a nossa boa expectativa não é naquilo que a força do nosso braço poderá nos trazer, mas naquilo que a força do Senhor, que nos carrega em seus braços, nos levando de volta para casa, nos trará, essa será a maior e mais sublime surpresa, a mais bondosa e deleitável surpresa que eu e você poderá receber. Ele virá e não falhará. Ele me conhece, Ele conhece você. Ele nos chamará pelo nome. E quando a última trombeta soar, nossos corações limpos e mãos erguidas para receber dEle tudo aquilo que Ele prometeu para nós, a despeito do nosso mérito, o mérito será dEle, a glória é dEle para todo sempre. A nós cabe a gratidão e a boa expectativa. Nós não somos daqui, estamos passando por aqui, indo de volta para o nosso lar.